aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes. E o professor Pedro Igor. Pois é, nós estamos aqui comentando o vestibular do IME 2022-2023, a prova da segunda fase, né? Estamos gravando esse vídeo aqui, né, pra gente passar aí uma visão geral de como é que foi a prova, né, como é que foram as questões, assim, né, pra fazer aquela contemplação como um todo, né? E também dar a nossa opinião, né, sobre os problemas, falar um pouquinho sobre cada um deles e dizer se a prova estava fácil, estava médio ou estava difícil, né? Então esse vídeo aqui é justamente para a gente fazer esse pente fino na prova, né? E para começar aqui, eu vou perguntar aqui pro nosso amigo Pedinho, rapaz, grande Pedinho que você tá. Pois é, né? Pois é, o Pedinho tava na primeira fase do IFTA com o Fabrício, né? Isso. Aí agora estamos de volta junto mais uma vez, né? É difícil separar a gente, né? Não? Mas aí, Pedinho, o que é que você achou da prova, cara? Assim, diga aí a tua opinião e tal. Diga aí pro nosso amigo internauta como é que você sentiu ao ver as questões, ao pensar nelas, fazer as soluções, enfim, como é que você achou? Bem, eu acho assim, pro aluno, na hora de fazer a prova, né, o aluno que tá pensando assim, a primeira coisa que tem que fazer é o corte. Né, eu tenho que passar do corte. Então, passar do corte a gente julgou que foi relativamente fácil. Né? Tinha bastante questão para o aluno conseguir esse corte. Agora, conseguir uma nota alta, né? A gente percebeu que tinha umas duas questões mais difíceis, sim, né? Sim. Mas, no geral, uma prova média, digamos. Uma prova fácil de passar no corte, mas fácil conseguir... Fácil pro FB. Fácil pro FB, claro. O FB tá embrasado. Muita questão de ideia da apostila, assim. Sim, cara, isso é uma coisa que eu fiquei, assim, até assustado. Mas a gente vai comentar isso aí ao longo das questões. Mas, assim, pra fazer o corte, cara, quais questões que tu acha que, pô, essa daqui era pra fazer o corte? Assim, 4 questões pra fazer o corte. Bem, a primeira, né, que a gente pode só abrir esse, tem Chiol, Laplace, né? O que você quiser dar certo. O que você quiser que dá certo. A segunda, né, também é trigonometria bem ok. Então a primeira e a segunda já na primeira página, onde já poderia ir atrás do corte. A quinta questão, que é uma questão que o aluno FB viu demais na apostila do Judson, né? O Judson tinha problemas extremamente parecidos com esse. E esse tinha as raízes que você conseguiria encontrar, então um pouco mais fácil. Então a quinta questão. E a nona questão, né? A nona questão também de geometria espacial, né? Tranquila. Os últimos anos espacial veio bem difícil, mas dessa vez a galera percebeu aí que tava pesando na mão, Não teve mais nenhuma elipse no conha, né? Essas 4 questões, então, dava fácil pro cara conseguir o corte, né? Sim. Tem mais algumas outras assim que, pô, você viu que não é tão fácil quanto é, mas ainda assim dá pro cara desenrolar, fazer alguma coisa bacana. Após essas questões, a questão 4, né? Que era uma questão que tinha complexos, mas de forma bem tímida, né? Tanto na segunda quanto na primeira fase. Pois é, o IME foi bem tímido com complexos, né? Só usa basicamente definição de I aqui. A questão 6 é uma questão de probabilidade, né? Que a gente faz uma contagem. Também era uma questão que o aluno tinha que encarar para descolar ali do 4, né? A questão 10, o aluno FB, né? O aluno que fez aula com o Judson, ele viu questões de complexos muito parecidas com essas aqui. Pois né? Que tinha uma substituição. Você faz a fatoração lá, pega 2 minutos e tal. Cara, essa questão até eu me lembro do meu tempo de estudante, velho. Essa daqui, a 10, assim, pra quem vai apostando de Judson, é um clássico, velho. Um clássico mesmo. Na hora que ele olhou, tava no comentário que a gente, só fazer isso aqui. Pronto. Pô, então assim, tem 7 questões que são bem fáceis, assim, 4 questões bem fáceis. Isso. E mais 3, assim, que não é tão fácil, mas dá pro cara desenrolar bem, né? Então, realmente estava uma prova bem acessível, cara, bem acessível mesmo. E você falou um negócio sobre a 4 que caiu complexo bem de maneira ralinha, cara, e assim, né, só comentar rapidinho sobre conteúdos assim que a gente sentiu falta tanto na primeira quanto na segunda fase, né? Que, assim, eu acho que a prova do IME tá bem legal, bem gostosa, o pessoal do IME sempre tá de parabéns ao montar essas provas, mas eu, assim, nem na primeira nem na segunda fase, cara, a gente percebeu, assim, coisa de... números complexos, assim, complexo foi muito pouco explorado, na nossa opinião. Acho que o pessoal do IME poderia ter explorado de maneira melhor isso, né? E no caso, assim, teoria dos números, caiu uma questão de fatoração na primeira fase e ficou só por isso mesmo, né? Em geral, o pessoal do IME gosta de cobrar umas questões com inteiros, uma de Alfantino, uma de visibilidade e tal. Esse ano desapareceu, né, da prova. Então, acho que nós achamos que esses 2 conteúdos, assim, poderia ter sido melhor abordados ao longo do vestibular, né? Infelizmente. A gente estava esperando na segunda fase, né? Já que não apareceu. Pois inclusive eu fiz revisão para isso e... Acontece, né? Mas assim, se por um lado eu revisei TN e não aconteceu nada, por outro lado a gente vai ver as questões aqui e a galera vai se lembrar de umas aulas de revisão bem bacanas, né? E vamos começar aqui, ó. Vamos pegar a questão número 1.
Estamos abrindo aqui no site. E ele pede para determinar os valores reais de x, tal, que o x é determinado. E assim, é como o Pedinho falou, cara, o que você tentar aqui dá certo? Você tentar fazer XO, botar esses dois em evidência e abrir, ou fazer Laplace com uma recorrênciazinha, né? Tanto é que aqui foi resolvido, inclusive, a fórmula geral, né? A fórmula geral D de N mais 1, né? No caso, que a fórmula geral tinha na apostila. Né? Pois é, parte do Marcelo Mendes aqui, né? Por sinal, Marcelo Mendes, grande abraço aí, né? Muito bom ter você ajudando a gente no comentário e tudo, né? E, no caso aqui, basicamente você resolve, faz a continha e já era, né? E aí, segunda solução é pro XO, vai abrindo tudo, sei lá, você pode somar aqui. Cara, o que você quiser fazer, dá certo. É só você respirar fundo, né? E falar, meu irmão, vou começar a abrir a conta, abre e já era, né? Já é isso aqui, né? Segunda questão, Pedro. Bem, na segunda questão, ele pedia essa expressão S e a ideia, uma ideia é colocar toda a expressão em função de seno e cosseno. Né? Então, chamou A de um seno, B de um cosseno e vamos usar a relação fundamental. Né? A gente abre de uma maneira esperta, né? A gente substitui, abre de uma maneira esperta para essa diferença de quadrados. E aqui a gente vai usar a relação fundamental. Então, dá bem bonitinho. Provavelmente tem várias outras soluções, né? Trigonometria, né? Mas essa aqui é uma solução mais objetiva. Simples, e a gente encontra o valor constante. Meio parecido com a primeira, né? Tem várias maneiras, acho que... Então, essa é uma das questões que a gente falou, né? Que o aluno tinha que conseguir... Era muito bom para conseguir o corte, né? Pois é. Bem, e a terceira da visão? O que é que você achou? Cara, terceira questão, né? Você vê como o IME, ele nem sempre coloca as questões em ordem de dificuldade e você tem que procurar ler todas as questões. Porque se a primeira e segunda eram questões assim, pô, essa aqui é fácil, é para ganhar o corte. Cara, a terceira, na minha opinião, assim, já é a mais difícil da prova, cara, assim, porque você pode ver esse lance da raiz, né? Primeiro, casquinha de banana, o cara tem que estar atento. É que a raiz de um número ao quadrado não é o número, é o módulo do número, né? E aí, quando você pega essa segunda equação e tenta completar quadrado, né? Para poder detectar quem é a cônica, você chega que você vai ter uma elipse aqui, né? De centro K e 2, né? E eixo maior horizontal aqui no 2, porque está no X. O eixo menor é 1/3, né? E aqui você tem uma equação de soma de módulos, né? Módulo x mais 1 mais módulo y menos 2 é 1/2. E o que é interessante sobre essa primeira equação é que essa primeira equação ela vai representar um quadrado, né? Porque você pode pegar os extremos, né? E ligar aqui os segmentos, já que o módulo, né? A soma desses módulos, eles são justamente equações lineares. Então, de um extremo até o outro vai ter uma equação. E foi uma ideia que caiu na primeira fase do IME, né? Pois naquela geometria. Sim, que por sinal também foi a questão mais difícil. Que foi a questão mais difícil, Pois é, os caras repetiram a mesma dose, assim, né? E ainda assim... Só que dessa vez fizeram algo bem diferente, né? Porque dessa vez, essa elipsezinha, você vai ter que imaginar aqui, amigo internauta, ela variando. Porque à medida que tu varia o K, essa elipse ela vai dançando para um lado e para o outro, né? Aqui. E aí o que é que acontece, né? Você vai ver o seguinte, poxa, eu vou enfiar aqui a elipse até ela tangenciar aqui. Você tem que fazer um exercício de imaginação. Aí, pô, encostou aqui na pontinha do D, né? Aí você tem solução única. Quando ela atravessa essa pontinha, ela vai intersectar esses dois lados. Aí até esse cara aqui coincidir com o centro que intersecta aqui em 4, né? Por quê? Porque essa distância 1/3, ela é menor do que essa alturinha, né? Então você dependendo do teu desenho, tu pode, né? Pois tem que fazer um desenho bom aqui, né? Por isso que essa questão ela é complicada, cara, pro cara ver. Complicada mesmo. Mas, enfim, quando você percebe que essa faixazinha aqui, ela atravessa, né? Secciona esse quadrado, aí você percebe que esse cara aqui tem que intersectar. E aí quando tu pega esse centro aqui e desloca para além desse centro, ele pode até descolar desse lado, mas ele vai ter que intersectar esses dois aqui, né? Vai ter que intersectar esses dois até tangenciar de novo no C. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses dois extremos, onde tangencia, e vai calcular os possíveis centros. Que basicamente é o seguinte, daqui para cá é 1/2, né? E no caso aqui você tem que andar 2, aí você acha a primeira solução 3/2, aí daqui para cá tu subtrai 1/2, e depois subtrai 2, que é o que tu acha a solução menos 7/2, né? Aqui tá explicado e tal, né? Tem bastante visualização, né? Pois é, assim bastante. Como naquela questão, né? Exatamente. Aí depois que você acha os valores, aí o resto é mais fácil, né? Somar e tal, você consegue desenrolar bem, mas assim, essa daqui, o Pedinho tocou num ponto bacana, cara, que cara, foi a mesma figura e, tipo, a mesma dificuldade, assim, bicho, é impressionante, né?
Questão 4, Pedrinho. Bem, mais naquelas questões que a gente falou que era para descolar ali do corte, né? Ele falava que tinha uma sequência Z, tal que a parte real, né? A parte real e a imaginária formam uma progressão aritmética e geométrica, respectivamente. Daí, como eu falei, é bem tímido os números complexos aqui, né? Porque na hora que ele define como Z4 como M e a 4M mais 5 e a 4M mais 1, a gente já sabe que o 4M vai ficar 1, né? E o 4M mais 1 vai ficar I. Então, facilmente aqui tu já tem o Z4, né? Ou seja, tu só usa complexo para depois descartar. Assim. Exatamente. Então, aqui a gente já pode escrever o termo geral tanto para PA, né, que é a parte real, e para PG, que é a parte imaginária, e vamos usar o Z4, que foi o que ele nos forneceu, né? Sim. Daí que a gente vai encontrar os valores para a razão que ele fala que tem a mesma razão as duas sequências. Depois aqui agora é só calcular o que ele pede, que ele pede para colocar em função de SN e de AN, né? O SN é isso aqui, e o AN, você percebe que é só para a conta ficar bonitinha no final, né? Sim. SN menos AN sobre I mais 1. Daí a gente encontrou esse SN, encontra o AN, que é a soma de Gauss, né, tranquilamente, e substitui na expressão que ele nos pede, né? Então fica o P igual a 2 elevado a N, bem tranquilo, só PA e PG mesmo. No caso, o complexo foi só para roupagem mesmo, né? Pouquíssimo de complexo, mais. Só para você tirar o colarzinho do complexo e... Não tem nenhuma rotação, nem nada assim não, é só realmente... eu queria que tivesse caído mais complexo, sabe? No vestibular do IME, mas quem sabe aí próximo ano, né? No ano passado já foi tímido, né? Que foi só aquela questão de rotação, assim, tô bem tímido. A gente sabe que o IME pode cobrar mais nesse sentido aí. Muito. E a quinta da visão? A quinta, pronto. Aqui a quinta é uma questão de polinômios, né? Que ele dá essa equação cúbica, 4x3 menos 40x2 mais 6.009x menos 35 igual a 0. E ele diz que as raízes vão ser os comprimentos dos lados de um triângulo, né? E aí ele quer determinar qual é a área desse triângulo. E aí, no caso, basicamente, você olha para isso aí e você percebe o seguinte, cara... Primeiro lembra do Judson, né? Lembra. Ó, tio Judson, você pode fazer aqui, ó. Grande tio Judson, né? Cara, você pode primeiro achar as raízes, a soma delas, né, por Girard. E por que achar a soma é interessante? Porque a soma, ela te dá o perímetro do triângulo. E uma vez que você tem o perímetro, você pode aplicar a fórmula de Heron, né? P menos A, P menos B, P menos C. Aí o cara pensa, pô, mas eu precisaria do A, do B e do C. Na verdade não, amigo internauta, porque aqui, né, esse P menos A, P menos B, P menos C é a forma fatorada desse polinômio. E basicamente você só pode jogar na expressão, né, você joga o 5, né, que é o perímetro, e aí você encontra o valor dessa expressão, você nem precisa encontrar o A, B e C, joga o perímetro, o Pzinho que tu achou, né, que é o semiperímetro, e calcula. E aí você consegue desenrolar isso aí. Mas assim, se você não quiser mexer com o Girard e tal, você pode fazer que nem o tio Júlio gosta de fazer, né? Testar a raiz, enfim, meter uma fatoraçãozinha e tal. E você consegue encontrar as raízes de boa. 5 meios, 3 e... Por teste mesmo, você já encontra esse 3, teste depois x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, já é Elvis, né? Sabe que tem que ser positivo? Pois é. E aí, é isso. Aí você pega o x igual a 3, resolve depois a equação do segundo grau. E assim, então, no caso, tem duas saídas. Se você quiser fatorar diretamente, pode. Se quiser fazer por Heron e tal, também pode, né? Então, jeito assim, não falta de fazer jeito com certeza não falta, assim. Por isso que a gente colocou essa daqui como uma questão realmente para buscar o corte, né? E aproveitar aqui e mandar um abraço ao tio Judson aí, né? Grande tio Judson, ajudou também a gente no comentário aí, né? O tio Judson sempre proativo ali e tal. Ora, tio Judson, te atome aí, viu? Um abraço. Sexta questão, Pedrinho. Bem, sexta questão de poliedro, né? Ele dá um dodecaedro regular, pede para você escolher 3 vértices ao acaso e quer a probabilidade desses 3 vértices estarem na mesma face, né? Primeira coisa que eu tinha que lembrar é que todas as faces do dodecaedro são pentagonais, né? Então tu já tem o número de faces, com o número de faces tu já consegue o número de arestas, né? Então a gente já consegue vértices, arestas e faces. Daí a gente já consegue aqui o espaço amostral, uma vez que entre todos os 20 vértices, né, eu tenho que escolher 3, então 20 escolhe 3, a quantidade de maneiras de fazer. E depois eu só tenho que pensar os casos favoráveis, que são escolher 3 vértices de uma mesma face, né? Então, como eu tenho 12 faces, quantas maneiras eu posso escolher 3 vértices em uma face pentagonal? 5 escolhe 3. Né? Então, o caso favorável já está aqui, 120. Depois é só fazer 120 sobre 20 escolhe 3, a gente encontra 2 sobre 19. Bem... E objetivo. No caso, quem é que ensina essas partes de probabilidade, combinatória, quem desenrolou essa questão lá no comentário? Essa aí, Israel, né? Israelzão, né? Abraço aí pro Israel.
Grande Israel, sempre ajudando a gente também aqui, né? Agora o Israel nunca aparece nas gravações, né? A gente fica rapaz. falando assim, ei, Israel, o cara fala, não, vou não. Aí o Davi e o Pedinho aqui, né? Vocês sempre empurram pra gente, tô ligado. Eu tô ligado. E essa 7 você gostou, né? Ah, essa sétima aí, cara, se por um lado, a aula de teoria dos números, assim, ela, né, acabou no cair em teoria dos números, fiquei, né? Enfim, mas, cara, geometria plana aqui, minha área aqui, né? E ele já pegou um triângulo acutângulo IME, né, como você vê nessa figura, e aí ele diz que o IH é igual ao IO, onde H e O são, respectivamente, ortocentro e circuncentro, né? Aí ele pede para calcular o ângulo HEO, né, esse ângulo pequenininho, sabendo que os ângulos E e H e H e O estão na proporção de 1 para 2. De 2 para 1, né, na verdade, mas enfim. E aí, basicamente, o cara fica olhando assim, cara, como é que eu vou usar o fato de que H é igual ao IO, né? E o amigo internauta que assistiu as aulas de geometria plana, né, inclusive a revisão também que eu fiz das matérias, ele vai se lembrar que a gente falou de reta de Euler, né? E aí, quando você pega a reta de Euler, você percebe que esse comprimento aqui, da perpendicular até o ponto médio, ele vai ser metade desse comprimento aqui. E aí, quando você faz isso, você consegue perceber o seguinte, então, no caso aqui, como eu sei que esse cara é igual a esse, ao invés de trabalhar com um triângulo isósceles IHO, eu vou pegar esse cara aqui, que é metade do OM, e eu vou fazer trigonometria básica aqui, né, já que esse ângulo é 90, já que o O é circuncentro, né, enquanto as mediatrizes. Então, consequentemente, esse ângulo é de 60 graus, certo? E aí, com isso, você já descobre o primeiro ângulo logo de cara, que é o ângulo mais difícil da questão, né? Para o cara que não vê essa parte de reta de Euler e tal, realmente fica bem difícil de desenvolver essa questão. Dá para desenvolver com trigonometria? Compensação, um cara que viu, na hora que ele vê esse desenho aí, né, já sabe. Bate o olho e já se lembra. Caraca, o da visão já ensinou reta de Euler aqui, né? E aí, nesse momento é que a gente fica com o ego amaciado, né? Mas, assim, eu tenho certeza que o aluno FB olhou pra isso e falou, meu irmão, agora vou só sapecar aqui, tá ligado? E aí, beleza, o cara já sapeca 30 graus e o resto é bem mais fácil, porque você pode marcar ângulo, né? Você pode pegar esse ângulo alfa aqui, observar que esse ângulo aqui é 2 alfa, né? Porque o ângulo central é o dobro do inscrito, aí você distribui 90 menos alfa pra cá. Só que aí, como esse cara é alfa, que é 60, aqui fica 120 menos alfa. Então, isso significa que vai ficar alfa menos 30, né? Só fazer isso mais isso 90. E aí você pega aqui 120 menos 2 alfa. Como esse ângulo é 2 vezes esse, né? Embora na figura não pareça muito, mas e aí você só basicamente iguala isso com 2 vezes isso e você chega que o alfa, ele é 54 graus, né? E aí, por fim, esse ângulo aqui vai ser esse cara, tirando essa porção aqui, que é o 30 graus, né? Porque aqui é 60. E aí você consegue achar um ângulo de boa 6 graus, né? Pra você ver como é sempre bom a gente estar atento a cada bisuzinho de aula, cada coisa, porque muitas vezes pode ser que a questão ela encaixa justamente numa coisa que você está lembrando, cara, assim, e geometria plana é muito disso, você ter vários bisuzinhos, lemas e tudo mais e guardar eles com o maior carinho do mundo, porque na hora da prova você pode simplesmente dar uma de Yu-Gi-Oh! E meter logo o exódia logo de cara, assim. E essa sétima questão era uma questão difícil, mas se você chegasse com esse exódia, cara, no instante você acabava mais com que o jogo, meio caminho andado. Pois é, mais que meio caminho andado mesmo, bicho, andado mesmo. E é isso aí. Agora essa questão 8 aí tem uns papinhos interessantes, né, Pedro? Porque dependendo de como você comece, né, talvez você consiga chegar em muita conta, mas tem uma substituição esperta aqui, né, que é chamar x mais 1, né, no caso x mais 1 você percebe que vai ficar log de ABC sobre C, você chama de uma letra, vai ficar análogo para os outros, né, y mais 1 você chama de log de ABC na base B, chama de Q, e Z mais 1, análogo, né, log de ABC na base A, chama de um R. Daí o numerador fica muito bonito. Porque se você observar, se você ao invés de olhar como xy mais yz mais xz mais 2x mais y mais z mais 3, você pode, vamos ver isso aqui, você pode lembrar daquela fatoração que está no denominador, né? X mais 1, y mais 1, z mais 1. Então você tenta fazer ela aparecer na parte de cima, né? Então você deixa o produto 2 a 2 mais a soma e separa essa parte. Né, que já fica bem bonita pelas letras que você escolheu, cara. Né? E eu acho até que o denominador pode dar uma dica, né? Também. Sim, exatamente. O denominador dá uma bela dica. Interessante. Então, a gente pode reescrever dessa forma e magicamente aqui, né? O numerador vai ficar só o produto 2 a 2. Bem legal, bem interessante. Muito. Quando você divide pelo denominador, né, vai ficar 1 sobre P, 1 sobre Q, 1 sobre R.
né? Aqui é logaritmo básico, né? A gente pode só inverter as bases aqui, vai ficar log de A na base ABC, log de B na base ABC, log de C na base ABC. Aí você junta tudo. Aí mata, né? Eu vi no caso essa aí tu fazendo, acho que foi junto com o George também. Foi, sim, claro. Pois sim. é, mandar um abraço também pro nosso George, monitor isso. aqui, né? Grande George. Um abração, Jorginho. Pois é, né? Pô, Pois mas é. muito legal essa substituição, bicho. Muito interessante. genial mesmo. Pô, vindo aí do peidinho também do George, cara. Não tem como vir menos genial, né? Bem, Se garantem demais. show. Vamos dar uma olhada na 9, espacial, né? Pois é, questão 9 espacial, né? Que ele dá um tetraedro regular e um prisma triangular reto, né? E aí ele diz que ambos os poliedros possuem uma base comum e a razão entre as áreas totais do primeiro poliedro, que é o tetraedro, aliás, o segundo, que é o prisma. Então, a área total é o quê? Né? As laterais mais duas bases. E do tetraedro, que é o tetraedro, enfim, é 2, né? Então, mais ou menos, você tem essa figurinha que é uma casinha, basicamente, né? E aí quer saber entre os volumes a razão entre os volumes desses rapazes. E a ideia aqui é, essencialmente, perceber o seguinte, poxa, a minha figura, ela fica determinada pelo comprimento da aresta, né, lateral aqui, que é comum à aresta do tetraedro, e essa altura aqui. Então, o lance é descobrir quanto é que mede essa altura. Porque uma vez que você descobre quanto é que ela mede, você pode usar as fórmulas de volume, né, e GG, né. E aí, basicamente, você calcula as áreas, né, de cada um desses triângulos, coloca em função do A e do H, você resolve uma equaçãozinha que acaba ficando linear, né, por que pareça, você acha o H igual a raiz de 3 sobre 2, né? E aí o volume do prisma, você faz o quê? A área da base, que é a do triângulo equilátero, né? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a minha altura, que a gente acabou de descobrir, e o volume do tetraedro, que é um volume da pirâmide, só que a pirâmide com altura específica, né? Que é muito importante, né? Até falei isso também na aula de revisão espacial. Cara, você pode saber quase nada sobre o tetraedro, mas duas coisas importantes. Você tem que saber que o centro divide a altura na razão 3/1 e que a altura média é a raiz de 6 sobre 3. Se você souber essas duas coisas, você desenrola todo o resto, né? E, no caso aqui, não deu outra, né? Pareceu o tetraedro regular, você já mete a altura aqui e você acha a razão bem direitinho, né? No caso, essa daqui foi o nosso amigo Fabrício Maia também, que estava ajudando a gente no comentário, né? Grande Fabrício, um abraço, viu, cara? Sempre é muito bom ter você junto com a gente, beleza? E questão 9 aqui, detonada, né? Questão também para buscar o corte, né? Isso. E, para finalizar aqui, o Pedrão vai comentar um pouquinho sobre a questão 10, né? Essa questão 10, quando o Judson olhou, eu vi a felicidade dos olhos dele. Porque aquela risadona dele. Porque tem na apostila essa questão, só que na parte de complexos, né? Que é uma questão que lá você tem que pensar na substituição com complexos. Mas aqui, né? Se você perceber, se você conseguisse colocar a equação toda em função de 36x, né? Ficava bem esperto fazendo a substituição, né? Porque você nota aqui que essa soma aqui 1 e 9 dá a mesma soma que 4 e 6, né? Fica bem bom de fatorar aqui, como tá nas setas aqui, né? Então, fatorando aqui, você já nota que aqui, daqui, né? Você já pode montar uma equação de segundo grau em função de, sei lá, t ao quadrado mais 10t mais 9, né? Já dava pra fazer. O cara montando aí já... já dava pra fazer. Aqui o George, né? Aquele que ele fez aqui foi quebrar aí uma diferença esperta, né? Pra aparecer uma diferença de quadrados. Aqui, pra fatorar em diferença de quadrados. Daí depois é só... Joga esse cara pro outro lado, a raiz desse cara bonitinha, né? Caraca, sério? Fica bonitinho. Fica 57, tá porra, menor. Fica bonitinho. Então a gente encontra aqui, tem mais 5, tem que ter um desses dois valores. A gente vai pegar o positivo, porque a gente quer só as reais, né? Era aqui que era a escolha que o problema pediu para buscar as raízes reais, então era aqui que você tinha que escolher a positiva, né? Então t mais 5 igual a 37. T, a gente já tem o valor de t, depois é só voltar para a variável x, né? Dividindo por 36. Então, aí GG, né? GG, questão muito bonito. Cara, é por isso que eu falo, bicho. Eu fiquei um pouquinho magoado assim, porque, pô, o IME não botou uma questão de teoria dos números, porque a gente sabe que o IME realmente, ele é capaz de fazer questões maravilhosas igual essa 10, cara, assim. Essa 10 aí, cara, é o fino, bonito. Senhores. É o fino, cara. O fino do fino, né, não? E é isso aí. Bom, então, prova aqui comentada, né? Resumo da ópera, a gente achou uma prova média, assim, mas os alunos FB que já tem um preparo, né? Muitas questões bem parecidas com as apostilas, revisões e tal. O aluno FB vai tirar isso aí de letra, a gente tem certeza absoluta, né? Mas no caso, assim, foi uma prova bem gostosa de se pensar, bem elaborada. De fazer, muito bem elaborada, apesar de que faltou complexo. Teria do... eu sei, entendi. Oi, bota o complexo e TN próximo ano, cara. Enfim, é muito massa, pô. Vamos ver aquela TN gostosa e tal, assim.
E eu falo isso porque eu sei que os cabos do MIM são bons, eles cara. fazem, tem Eles várias fazem, provas pô, antigas a gente que acha são- muito show de bola, bicho. E é isso, cara. Mas assim, a gente fala isso porque a gente sabe do potencial deles, Isso. do potencial do IME de montar provas. A gente incríveis. queria mais uma questão bonita de teoria dos Pois é, né? Mas assim, não entenda mais. Essa prova não tá feia e tal. Ela tá bonita também, né? Tá bonita também. Só que, pô, faltou tão pouquinho pra tirar o 10, tá entendendo, cara? Que a gente fica, né? Enfim, Sente falta, mas sente falta. Mas tá uma ótima prova, né? O pessoal do IME tá de parabéns mais uma vez e é isso aí. Tenho certeza também que o aluno do FB também tá de parabéns por ter arrebentado com essa prova. Mas lembre-se, galera, ainda tem uma maratona de mais 3 dias, né? Amanhã vamos ter prova de física, de química, português e inglês. Então, aproveita a noite, relaxa aí, tá certo? Só não vão virar a noite aí relaxando demais também, porque o negócio é meio perigoso, né? Mas procure descansar bem, recuperar as energias. Agora acabou matemática, agora... Pois é, agora agora né, só focar já agora deu pra certo prova aqui de em amanhã. matemática, Pois agora é. vai pra próxima. Exatamente, tomar ali um suquinho de laranja e ir pra próxima, né? E falando em ir pra próxima, a gente já vai indo embora aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse comentário. Um forte abraço e boa prova aí nas disciplinas restantes, beleza? Abraço, galera. Boa prova. Valeu, pessoal. Um abraço e lembre-se sempre, no Farias Brito, você pode, Você passa. Valeu, gente.